Capítulo 2617 Manobras evasivas. Parte 1. A outra equipe, em vez disso, agirá como uma distração. É a razão pela qual pedi a Jatar para vir conosco. A Ales já agirá como uma embaixadora do Conselho Desperto e oferecerá aos líderes élficos um ramo de oliveira. Faluel disse. Isso junto com a presença de 2 dragões menores e um dragão completo como seus guarda-costas deve manter sua atenção focada em nós. Na melhor das hipóteses, podemos começar as negociações. Na pior das hipóteses, algum fogo de cobertura literal e um passo espiritual nos levarão à segurança. Elfos não conseguem despertar, então é improvável que tenham desenvolvido contramedidas contra a magia espiritual. Achei que você queria que eu falasse com Mogar primeiro. Lit disse enquanto ponderava o plano. E, essa era a ideia antes de eu decidir seguir o conselho dos Guardiões de Giera. A Hidra respondeu. Mas considere isso. Como nossa mão inicial, você tem um valor muito maior como um impedimento. Os elfos só respeitam as bestas divinas porque elas vivem tanto quanto os elfos e, graças ao seu ancestral guardião, as bestas divinas são dotadas de uma afinidade com a energia do mundo igual à dos elfos. Posso garantir isso. A Ales já sentiu. O núcleo de mana de uma besta divina se desenvolve com a idade, como o nosso, mas eles podem naturalmente alcançar além do azul brilhante, e sua destreza física é incomparável. Elfos têm um ego muito grande e se consideram superiores a todas as outras raças, exceto as bestas divinas. Eles nunca poderiam desconsiderar uma ou subestimar as consequências de irritar uma linhagem inteira. Eu sei. Lit suspirou, lembrando-se de como Surtr e Sinmara se recusaram a ajudar a resgatar Plória exatamente porque seu envolvimento teria causado uma guerra em grande escala envolvendo suas respectivas linhagens. Por isso preciso que Lit se faça passar por um dragão ancião. Com sua massa e núcleo violeta, poucas pessoas pensarão que ele é um nanico e aqueles que pensam presumirão que ele tem apoiadores poderosos que compartilharam seu legado de linhagem com ele. Faluel continuou. Enquanto testamos as águas, vocês vão para as cavernas e realizam o ritual com Solos. Morok e Nalrond ainda são os mesmos da última vez, então não há razão para acreditar que o segundo ritual será diferente. Se as coisas correrem bem para nós, Lit fará sua vez enquanto continuamos as negociações sem ele. Se as coisas derem errado, todos, exceto Lit, Nalrond, Ajatar e eu, deixaremos o Fringe para que, no momento em que terminarmos, possamos sair rapidamente. Entendo que Nalrond é o único que pode tirá-lo de lá enquanto você é maior e mais forte que nós, mas tem certeza de que não precisa de ajuda para segurar o forte caso sua posição seja descoberta antes do ritual terminar. Solos perguntou. Ela odiava sair do lado de Lit, mas fazer o contrário significaria ser forçada a explicar seu segredo a Jatar e Morok. Não se preocupe, Solos. Eu vim aqui em busca de paz, mas preparado para a guerra. As roupas de Faluel se transformaram na armadura da fortaleza real exclusiva da casa Nisdra. Como eu disse, quanto mais velho alguém é, mais perigoso é entrar em um Fringe. Minha mãe não pôde vir conosco, então ela me confiou a próxima melhor coisa. Raios prateados atravessaram a armadura e a glaive que apareceu em sua mão, Strife. Isso provará minha lealdade a Tiris e meu suposto domínio sobre uma das principais habilidades de linhagem, como o redemoinho da vida. Até meus planos de contingência têm planos de contingência, crianças. A única coisa que negligenciei foi minha própria estupidez. Faluel gemeu enquanto dores se espalhavam de seu abdômen por todo o seu corpo. Quanto tempo você acha que levará para uma recuperação completa? Fria perguntou, com a voz cheia de preocupação. Não sei, mas será muito mais rápido se você me levar para fora. Isso é certeza. A Jatar ajudou a Hidra a se levantar lentamente e se certificou de que sua fusão gravitacional estava estável, apesar dos núcleos auxiliares ainda confusos, antes de deixá-la aos cuidados de Nalrond. Caso contrário, apesar de sua estrutura aparentemente ágil, ela o teria esmagado no primeiro passo em falso. Eu também vou sair, querida. Morok disse.
Eles podem usar um guarda-costas desperto e tem uma coisa que eu quero tentar. Antes que Kila pudesse pedir esclarecimentos, o tirano saiu da fringe com uma facilidade que irritou a todos, até mesmo Nelrond, profundamente. Precisei de anos de treinamento para fazer isso. Mesmo agora, preciso de um foco delicado para suportar a reação da consciência de Mogar, enquanto para ele é apenas uma piada. O Rezar rosnou. Posso ir com vocês? Kila e Freya perguntaram ao mesmo tempo, a primeira preocupada com o marido, e a segunda com seu mentor e namorado. Sinto muito, só posso carregar uma pessoa por vez. E se eu tiver que fazer várias viagens de ida e volta, perderemos ainda mais tempo para me deixar recuperar. Não podemos correr o risco de sermos descobertos enquanto somos alvos fáceis. Nelrond respondeu enquanto abria a porta para o mundo exterior. Ele e Faluel cerraram os dentes. A jornada era mais árdua do que antes devido ao seu estado debilitado. No entanto, pelo menos a Hidra encontrou alívio instantâneo ao chegar. Até mesmo o espaço logo do lado de fora do véu era um mundo diferente comparado ao Fringe. A energia do mundo era quase inanimada com apenas um fragmento da consciência de Mogar. Sem a pressão externa, o núcleo de Faluel poderia purgar os traços residuais do mana, envenenando seu núcleo com facilidade. Nelrond sentou-se perto dela enquanto ambos olhavam para o tirano que parecia estar realizando exercícios de alongamento. Depois disso, ele teceu alguns feitiços, conjurando um escudo de ar para se proteger da areia e outro de escuridão para bloquear a luz do sol do deserto. A última coisa que viram antes de Morok ser engolido pela escuridão da barreira foi ele sentado de pernas cruzadas em uma posição meditativa. Você acha que ele é Nelrond? Se recusou a terminar a frase. Saberemos em breve. Faluel fechou os olhos, usando sua técnica de respiração para visualizar o dano em seu fluxo de mana e consertá-lo. Primeiro, ela eliminou todos os vestígios de mana estranho de seu sistema e então guiou o fluxo de mana para reabrir os canais que sua tentativa fracassada de roubar o conhecimento de Mogar havia danificado. Ela condensou os vórtices caóticos em esferas e então os despertou um de cada vez até que o fluxo de mana fosse restaurado o suficiente para continuar se reparando sem sua ajuda. Eu poderia ter consertado tudo de uma vez, mas prefiro não representar um fardo tão grande para meu núcleo de mana tão cedo. Isso teria drenado minha mana e me impedido de usar qualquer técnica de respiração até que eu tivesse me recuperado completamente. Dessa forma, meus núcleos auxiliares e capacidade de mana se recuperam juntos, à medida que o fluxo de mana do meu núcleo os coloca em forma, ela pensou. Poucos minutos depois, Nelrond ficou entediado de olhar para o domo escuro e olhou ao redor. Depois de meia hora, os feitiços desapareceram, revelando a figura do tirano cochilando. Malditas sejam essas magias e sua curta duração. Ele disse com um bocejo, protegendo os olhos da luz do sol. Eu sabia que deveria ter aprendido uma ou duas matrizes, mas quem tem tempo? Capítulo 2618 Manobras evasivas, parte 2. É isso. O Rezar disse incrédulo. Você saiu para tirar um cochilo? E para se recuperar de quê, exatamente? Eu não saí para tirar um cochilo. Morok bufou com a alegação. É que quando eu terminei, não havia sentido em envolvê-los em uma competição de encarar. Era apenas a melhor maneira de passar o tempo enquanto vocês dois se recuperavam. Podemos voltar para dentro? Não. Faluel balançou a cabeça. Você terminou de fazer o que, exatamente? Ela olhou para ele com visão da vida, sua força vital inalterada e sua aura azul desprovida de qualquer traço violeta. Me ligue quando estiver pronto. 2 rápidos segundos e Morok voltou ao seu sono de beleza sem se dar ao trabalho de responder. Deuses, se eu o odeio. Nelrond disse depois do silêncio e Faluel. O primeiro de sua espécie, encontrou e se casou com a mulher que ama, e sem preocupações, agindo como se tudo fosse um jogo. Você não poderia dizer as mesmas coisas sobre Lith. Faluel inclinou a cabeça com curiosidade. Mas pelo menos Lith trabalhou duro para isso. Ele lutou e sofreu. Além disso, se ele não tiver preocupações, então eu sou o rei Valeron. Ele respondeu, fazendo a Hidra rir.
Moroku tinha paz de merda, claro, mas todo o resto era fácil para ele. É injusto. Eu discordo. Faluel disse. A atitude Moroku faz parecer fácil, mas não é. Ele lutou e sofreu como o resto de nós. É que ele não deixou essas coisas o definirem. Quer dizer, pense nisso. No lugar dele, depois da falsa morte de Quilla, qualquer outra pessoa ficaria aterrorizada toda vez que ela trabalhasse no campo. No entanto, Moroku escolheu focar na alegria de estar com ela em vez do medo de perdê-la. Isso não é nada fácil. Sim. Como construir uma família sem se preocupar o tempo todo que ela pode se transformar em um incêndio de lixo como o dos seus pais. Nalhand odiava admitir, mas ela estava certa. A recuperação de Faluel foi semelhante a um efeito dominó, tornando-se mais rápida quanto mais núcleos auxiliares ela recuperava. Quando Moroku estava na metade de seu terceiro cochilo, ele sentiu uma mão sacudindo. Vamos voltar para dentro, disse Faluel. Não tão rápido. Eu esperei por você até esse momento. O mínimo que você pode fazer é me dar 5 minutos e retribuir o favor. O tirano respondeu. Ok, você quer café ou chá no intervalo? Nalhand ainda estava falando quando Moroku deu alguns passos e de repente foi engolido por um pilar dourado. A energia mundial que o envolvia foi dividida em seus 6 componentes elementais e absorvida por seus 6 olhos. O fluxo de mana foi canalizado e amplificado pelas escamas multicoloridas que cobriam seu corpo antes de passar para seus órgãos internos. A matéria seguiu a energia, fluindo para o tirano e permitindo que ele crescesse em tamanho sem trauma ou canibalizando sua própria carne. O azul brilhante de seu núcleo explodiu com listras violetas que logo se espalharam por toda a sua superfície. Moroku gritou de alegria exaltada enquanto seu corpo se reorganizava em uma forma mais poderosa que poderia explorar totalmente o poder de seu novo núcleo violeta profundo. Sua figura cresceu para 3,5 metros, as escamas que o cobriam aumentaram em espessura e número. Seu físico magro anterior também ganhou mais massa na forma de músculos salientes que o tornavam uma figura corpulenta. O número e a posição dos olhos não mudaram, mas suas mãos agora tinham garras afiadas e suas pernas pareciam as de um gato, o que lhe dava maiores habilidades de pular e correr. Por último, mas não menos importante, 2 pequenas protuberâncias em forma de V invertido saíram de suas costas. Vários pequenos espinhos de osso pontuavam o lado interno das protuberâncias, quase fazendo com que parecessem um pente. Que porra é essa? Nalhand disse. Por que você esperou tanto tempo? Talvez por causa do enorme pilar dourado? Moroku olhou para o rezar como se ele fosse louco. Eu sabia que ele seria visível por quilômetros. Eu não podia arriscar trair nossa posição dentro do fringe, nem poderia obter o violeta antes que Faluel terminasse de se recuperar. Agora vamos embora antes que alguém chegue aqui. Além disso, aposto que todos vão me fazer as mesmas perguntas e não há por que me repetir. O tirano desapareceu além do véu, deixando Nalhand para trás. Eu odeio quando ele parece o razoável. Isso me faz sentir 2 vezes mais estúpido. Ele e Faluel se juntaram ao resto do grupo bem a tempo de ouvir Moroku explicar novamente por que ele foi forçado a sair para evoluir. Isso foi maldoso da sua parte. A Alice já fez beicinho enquanto examinava sua nova força vital. Eu adoraria testemunhar o nascimento de uma nova espécie. Eu poderia ter aprendido muito com isso. Talvez até encontrar uma maneira de melhorar o harmonizador de Garrick. Desculpe, não pensei nisso. Quando você começou a pesquisar sobre a violeta? Lee perguntou, suas narinas dilatadas em aborrecimento mal disfarçado. Em Zelex, enquanto você chutava minha bunda, o tirano abaixou o olhar em constrangimento. Eu tive minha primeira pista quando minhas escamas absorveram os ataques elementais de Hila como meus olhos. Então eu progredi um passo de cada vez até chegarmos aqui. Enquanto os outros se recuperavam, continuei praticando sob a orientação de Mogar até encontrar minha resposta. Isso foi há apenas alguns meses. Fria disse com inveja, ainda presa entre o azul e o violeta. O que posso dizer? Tive sorte. Ele deu de ombros.
O truque era tecer magias com meu corpo enquanto inundava meus vórtices com mana extra gerado pelos meus olhos e então amplificá-lo com minhas escamas. Isso desencadeou um loop onde cada núcleo auxiliar aumentou o fluxo de mana e auxiliou o despertar do resto dos vórtices. Não é esse o segredo da sua linhagem para a Violeta? Nalrond franziu as sobrancelhas. Por que você está compartilhando isso conosco? Bem, vocês são todos família para mim, então meu legado é o legado de vocês. Além disso, não acho que esse método possa funcionar nem para outro tirano, já que sou o único com essas escamas. Morok deu um tapinha em sua pele. Estou compartilhando essa informação com você porque ainda é uma dica que pode ajudar você e Free a encontrar seu próprio caminho para alcançar a Violeta. Isso é muito gentil e inteligente da sua parte. Kila deu seu primeiro beijo no novo rosto dele, fazendo o tirano ficar com uma cor roxa profunda que não era causada pelos elementos que percorriam seu corpo. Não fique desapontado com as asas atrofiadas. Ela disse enquanto as estudava com um feitiço de diagnóstico. Elas são um excelente sinal. Isso significa que sua espécie tem potencial para evoluir ainda mais. Talvez em algumas gerações, porque eu deveria ficar desapontado. Morok flexionou os ombros, estendendo seu fluxo natural de mana para as protuberâncias ósseas. Eu estava apenas guardando o melhor para o final. Uma explosão de energia elemental de 7 cores irrompeu dos VS invertidos, formando asas majestosas e translúcidas que ergueram o tirano no ar. As asas devem ter se formado depois do Violeta por causa de sua natureza particular. O despertar me concedeu as escamas, o olho do espírito e um aumento no fluxo de mana acima dos tiranos comuns. O núcleo Violeta, em vez disso, permitiu que meu corpo passasse por grandes mudanças e desenvolvesse novos órgãos graças à ajuda de Mogar. Ele disse enquanto levava Kila para um giro no ar. Continua no próximo vídeo.